Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 30 de julho de 2024. A gente está em mais um debate, né, do Clube de Leitura dos Clássicos da Conscienciologia. Hoje é o nosso oitavo encontro e nesse encontro, a gente não fez um capítulo novo, né, uma sessão nova. A gente vai aproveitar para revisar a sessão 1 até a sessão 6. Isso visou as pessoas conseguirem, que não estavam conseguindo acompanhar, né, a leitura, que elas pudessem atualizar, e também servir como um cotejo entre as sessões e os capítulos, para que a gente possa relembrar aquilo que a gente já leu e já debateu aqui. Nem todas as pessoas participaram de todos os encontros, né? Então, é uma hora da gente fazer um pit stop e, a partir de agora, né, nos próximos encontros, a gente vai voltar à sequência lá de leitura das sessões, né, começando pela sessão 7, 8, que a gente vai falar vigília física anterior, fase de exteriorização, período projetivo, técnicas, e aí nós vamos entrar mais na parte técnica da projeciologia. Então, da seção 1, que trabalha com as bases científicas da projeciologia e da conscienciologia, aí depois veio a seção 2, que trabalhou com a relação da projeciologia com as demais ciências, a seção 3, que é os fenômenos, que são os fenômenos, a seção 4, estados alterados de consciência, a seção 5, agora eu vou colar aqui, a seção 5 fala sobre os veículos, a seção 6, abordagens filosóficas. Então, aí está aberto o debate. Quem ficou com alguma dúvida, quem leu, releu alguma coisa e quiser trazer para a gente aqui, a gente já começa o debate. Beleza? Palavras abertas aí a todos. Quem quiser começar. Está todo mundo com carinho nesse dia. Bom, vou começar então. Fala, Desculpe, Priscila. quer falar primeiro? Não, Não tem não, problema. pode falar, pode falar. Pedir desculpa, né? Porque eu faltei acho que uns 2 encontros, né? Eu estava viajando e aí não consegui participar do encontro, da reunião, mas eu tenho uma questão, o capítulo 132 sobre chakras. Bipolaridade, lado esquerdo do corpo humano, sugerindo que o lado esquerdo fixa mais a consciência na dimensão intrafísica. No caso, é sempre, assim, uma regra, digamos, ou, por exemplo, se uma pessoa é canhota, isso independe se a pessoa é destra ou canhota, não sei se já fizeram esse questionamento, A mas gente é falou minha um pouquinho dúvida. sobre isso no encontro que a gente trabalhou com isso. Alguém lembra como é que a gente encaminhou a discussão? Tá. Então, deixa eu ver Inclusive, se eu aqui na se eu lembro. vanguarda, comenta que a consciência se comunica com a dimensão humana à direita, frente de ataque, inclusive com o braço direito e a mão direita, através de discussão das pirâmides e do cruzamento de funções cerebrais. Não ficou muito claro para mim essa explicação. Se Uhum. desse para Eu aprofundar não um abri aqui pouquinho. para ver, mas como a gente trabalhou um pouco isso lá no encontro que a gente tratou desses capítulos, é, os chakras, eles são normalmente centralizados. Então, quando você pega o frontochakra aqui, o corona chakra, o umbilical chakra, eles seguem a nossa, como é que chama? Simetria, né? E fica mais ou menos no centro. A exceção de dois chakras, que é o cardio chakra, que ele fica um pouco mais à esquerda, e o esplênico chakra, que fica um pouco mais à esquerda do corpo humano, e me parece também, tem alguns lugares que a gente vê os chakras de cachorros e outros animais, e eles tendem a ter um pouco esse desvio, esse desalinhamento dos chakras. O porquê a gente não sabe, me parece também que o professor Valdo não entrou numa pesquisa, e se não me engano, ele fala assim, precisamos ainda melhorar as pesquisas e tudo mais sobre isso.
Então, essa intrafisicalização, o esplênico-chakra é o que vitaliza o corpo humano, e o cardio-chakra é o das emoções, o que tem toda a parte do coração, que é o órgão, não diria que é o mais importante, assim, mas o coração é aquele que mantém o corpo, que ele bombeia o sangue, e onde as pessoas brigavam, iam muito na questão do coração, né, para atirar com espada, seja lá o que for. Então, pode ser que tenha alguma relação desse lado esquerdo com a fixação da consciência, né, no corpo humano. E essa questão do destro, né, e aí já é interpretação minha, porque não fala no livro. A maioria de nós é destro, os canhotos são minoria na sociedade. Isso pode ter relação com o desenvolvimento, né, ao longo de milênios ou de evolução do corpo, né, e as pessoas que eram destras, a gente normalmente, né, quando brigava, usava lança, espada, né, vou fazer um movimento aqui, as pessoas protegem, elas viram de lado para diminuir a área de exposição, e espadacheiam, sei lá, elas esgrimam, né, quem são os do lado direito e protegem os órgãos mais vitais ao lado esquerdo. Pode ser que isso, ao longo de milênios, as pessoas brigando com faca, com setas, com espadas, os homens que eram mais destros tinham mais vantagem. Estou chutando aqui, tá, pessoal? O importante é a gente fazer pesquisa. Estou colocando aqui o que me passa pela cabeça, porque o livro Projeciologia, ele levanta algumas coisas e a gente começa a fazer pesquisa. Então, isso que eu estou falando aqui não é ciência, é um chute, mas que quanto mais a gente protege áreas mais nobres, muito provavelmente a gente sobreviveu ao longo né, Darwin lá, que mostra a sobrevivência dos mais aptos. Pode ser que as pessoas que tinham mais habilidade com o destro conseguia se dar melhor em batalhas e conseguiam sobreviver e ter filhos, e isso aí era passado para os filhos. Não sei se canhoto e destro têm coisas genéticas, né? Também, se alguém tiver entender de DNA e de genética, pode me corrigir, mas é o que me veio na cabeça aqui. Não sei se tá, Adriana, não é para responder, não, mas assim, é para a gente levantar a questão, né? Na minha cabeça, o que eu imaginei foi isso. Não vejo outra hipótese, assim, por enquanto, para pensar por que seria assim. Alguém tem alguma ideia? Fernanda, que sempre pensa assim, em coisas. Eu achei interessante a colocação da Priscília e a sua também, a explicação, né? Como eu não participei do encontro que foi a discussão, não tinha me atentado com toda essa questão e eu também não assisti a gravação. Então, eu achei bem uma novidade, assim, para mim. Não tinha parado para pensar, né? Essa sua Porque colocação, Ricardo, de me chamou a estruturação atenção. histórica, construção histórica e adaptação, então, evolutiva que o ser humano teve com a questão de ser destro e canhoto, né? E essa proteção, então, com relação aos órgãos vitais, né, que nós temos ali, ó, ela é bem pertinente, não me ver. Ficou algo que tem um significado bem interessante. Eu até vou pesquisar mais, né? Bem bacana. Só vocês iam falar aqui, mas só porque agora eu fui ler, né? Deu tempo de eu ler. Ele fala que o coração fica do lado esquerdo, que é aquilo mesmo, né? Dentro da caixa torácica, e deve haver uma relação intrínseca entre emoção e oxigênio. E o baço, esplênico-chakra, situa mais dentro da área do baço, né? E deve haver alguma relação intrínseca entre energia consciencial e alimento. E ele fala, como existem mais pessoas destras, infere-se daí que a orientação natural fixa a consciência na matéria mais à esquerda, com duas finalidades. Retaguarda o hemisfério esquerdo, que é coração e baço, fica numa retaguarda de defesa. E a consciência se comunica com a dimensão à direita, na frente de ataque, inclusive o braço direito e a mão direita. Foi mais ou menos do que eu fiz aqui. Através da decussação, que eu não faço a mínima ideia do que significa essa palavra, das pirâmides ou do cruzamento das funções cerebrais. E esse pedaço, para mim, está muito estranho. Assim, está muito estranho, não.
suscita mais dúvidas do que até a dúvida do que significa É que, decussação. assim, a questão das funções é Se que alguém é puder fato que se olhar, você tem alguma prejuízo no nível cerebral, né, no lado esquerdo, o seu lado direito vai ficar mais comprometido, né, por causa uhum, da questão cruzada que a gente tem da, sim, ali. Então, eu imagino, né, lendo ali, que existe essa questão ali. Agora, decussação, eu também não sei o que alguém significa. consegue acessar ali para ajudar a gente, pegar no dicionário e ver o que significa decussação, Eu tenho aqui. ah, É região do sistema nervoso onde as fibras nervosas provenientes de um lado se cruza com as do lado oposto. uhum, das pirâmides ou Eu do cruzamento imaginei que das no funções caso cerebrais. do canhoto houvesse uma inversão. Não sei se. Que é trocado, né? A Ou gente tem não, o né? corpo Porque caloso que fica no o meio ali canhoto do vai cérebro. defender com a mão esquerda, o lado esquerdo, então ele vai expor o lado esquerdo. Mas, enfim, foi assim, uma dúvida que ficou na minha cabeça e eu não achei uma resposta assim que me. Mas, enfim, gostei da explicação de vocês, de Uhum. Fernanda e É você, Ricardo. Priscila, né? Desculpa, Priscila não, é a Adriana que normalmente pergunta, a Fernanda, o Jean. Gente, essas dúvidas, elas são fundamentais para que a gente desenvolva pesquisa, né? Então, na hora que o professor Valdo coloca isso aqui, um pesquisador que aquilo ficou encasquetado, ele levanta e fala assim, vou estudar isso aqui, né? Vai procurar, vai ver. Hoje tem muito mais livro, muito mais bibliografia, muito mais internet. Então, quando eu estava estudando há 24 anos o projeciologia pela primeira vez, eu passei por isso aqui, né? Provavelmente eu marquei com um asteriscozinho que eu achei interessante aqui, mas falei assim, isso aqui é para estudar, um dia eu vou estudar isso, mas não era a minha prioridade. E a gente nunca tem tempo para estudar. Vai ter alguém que vai sentar e vai estudar. Isso é que eu acho que é a, a, a essência do projeciologia. O professor Valdo levanta muita coisa, mais dúvidas do que certezas, e cabe a gente estudar e explicitar cada coisa dessas. Mas é muito legal isso. E é incrível, né? Como que ele tinha essa capacidade de imaginar e de escrever uma coisa dessa, né? E com uma lógica muito bem fundamentada, né? Uhum, De fazer a- essa questão relacional com a questão de como a mente, então, ela pode estar atrelada no atendimento de consciex, em questão de manifestação dos chakras e a posição que elas exercem, né? Eu fiquei, assim, bem impressionada agora, assim, com algumas, imaginando, né, como que é mesmo a nossa postura. E se eu não me engano, ele fala sempre que ele deitava do lado, tem um lado que ele fala no projeções, que ele sempre deita para fazer a projeção. É o lado esquerdo, né? Eu não. Ou é o acho que é o lado lado direito? esquerdo. Eu acho que é o lado esquerdo. Assim, porque em termos de funcionamento dos órgãos internos, o ideal seria a gente dormir deitado do lado esquerdo, né? Então, Uhum. eu creio que ele tenha comentado sobre isso, deitado do lado esquerdo, sobre o ombro esquerdo, no caso, Eu acho que é o porque daí contrário, as ele deita no funções. É o direito. contrário. Não, eu acho que Mas é o contrário, a gente deitar do lado direito, porque tem uma artéria, não sei o quê, que passa no lado esquerdo, que aí ele ficaria livre para a circulação, para o coração, alguma coisa assim. Eu sempre achei, eu tinha na minha cabeça que era no lado, deitar, que era melhor deitar do lado direito e deixar o lado esquerdo mais livre em relação ao sangue. Não sei se isso é para pessoa cardíaca ou se é uma regra. E o que eu achei interessante também esses dois chakras que estão na retaguarda, o esplênico e o cardíaco, que o cardíaco está num órgão que é de fundamental importância do corpo humano, que é o coração. E o esplênico está no baço, que não tem, não que não tenha função, claro que tem, mas que não é um órgão vital. Tu pode viver Uhum. sem, tu vive sem o baço, mas tu não vive sem o coração.
Agora, olha Os só, dois. eu E o estava olhando coração, aqui, pelo que eu tem entendi, pelo também o espelho do menos. chakra, tipo, que bombeia a energia para o corpo humano, assim como o coração bombeia o sangue. Posso te dar essa definição chula? Não sei se é uma definição, né? Mas é uma interpretação, né? Interpretação, esse é o termo. Aí, pessoal, a Fernanda está procurando ali, mas olha só, nesse capítulo, que ele tem uma página só, nós temos pelo menos umas 40 referências bibliográficas. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo, até porque fica gravado isso. A gente pode levantar aqui, nenhum de nós fez o estudo detalhado do capítulo, mas nós levantamos dúvidas. Para que a gente consiga estudar, nós tínhamos que pegar essas 40 bibliografias que estão aqui, Leadbeater, aí, a DGMT, Cavendish, e um monte de gente que está aqui, e vamos ler. A holoteca aqui no CAEC, ela tem 95%, se não me engano, dos livros que constam da bibliografia das mil e tantas referências do Projeciologia. Então, a pessoa quer estudar, né? A gente aqui está chutando uma série de coisas porque nós não estudamos profundamente. Mas quem se dispuser a estudar, a pessoa vai pegar essa bibliografia e ler. Quando ele ler, muito provavelmente, e alguma coisa que está escrito aqui vai constar dessas bibliografias, porque o professor Valdo, ele não vai colocando no Projeciologia cada bibliografia ao lado do parágrafo, né? Ele coloca no capítulo. Então, para que você tenha que estudar esse detalhe aqui, teoricamente, você teria que abrir todos as 40 indicações aqui. Eu Isso dá encontrei trabalho para aqui a gente. no, eu encontrei Oi? aqui no Google a Hum. explicação. Ó. O melhor lado para se dormir é o lado esquerdo. É considerado o melhor para dormir, pois com essa posição a coluna fica alinhada e em posição neutra. Então, o melhor lado realmente é o esquerdo. Quem tem refluxo Ô, também, porque o Priscila, estômago assim, fica um para pouco para baixo. dormir é o esquerdo. Isso, E sabe por quê? Também por causa da posição do estômago. Que hora que exatamente, vai para levar e tal, né? exatamente. Até quando que pessoas que têm tosse, eu tinha tosse à noite e até desenvolveu uma coisa que refluxo, né? É a questão Então, do quem ronco tem também. refluxo tem que dormir. Isso é quase que uma regra, É, para ele exatamente. não jogar para o esôfago o ácido, né? Sim. Agora, eu acho, eu ainda não encontrei aqui, mas assim, eu acho no caso da projeção para saída, eu lembro porque eu acho que eu falei assim, nossa, eu vou ter que mudar a posição só para eu projetar desse jeito. E Mas eu você, também só me projeto quando eu viro o lado direito. Eu também sou é, assim. Gente, antes E que alguém eu, fale, e eu eu vou só nem no só. lado esquerdo nem o direito, seria no dorsal, né? A parte para cima do. Decúbito É dorsal. dorsal, Uhum. essa ah, parte. sim, dorsal. Aham. Porque de outra forma, para mim, eu não me relaxo de jeito nenhum, né? Gente, eu vou dar uma sugestão para nós aqui. Né? Na próximo encontro, que é na sessão 7, no- nós vamos tratar exatamente disso. No capítulo 189, posição física antes da projeção, 190, decúbito dorsal, 191, condições do corpo humano antes da projeção, que é roupas que a gente deve usar para se projetar, que facilitam, etc. Então, isso está bem de acordo com o que a gente vai estudar no próximo, né? Então, minha sugestão é que a gente segure um pouquinho a ansiedade, né? Certo. E porque aí a gente vai ler lá e a gente pode trabalhar com mais propriedade. O legal é que quando a gente chegar lá, a gente já pode fazer um link com esse questionamento que eu fiz aí. Claro, claro, é para isso que a gente está fazendo. A leitura ela é cumulativa, né? Meus professores sempre falavam isso, assim. Mas, professor, eu li isso lá no capítulo 1, sim, né? É cumulativo, você tem que ir fazendo ao longo do tempo. Alguma coisa a mais nesse capítulo dos chakras? Algum novo? Boa noite, Florença. Ninguém, pessoal. Não, quando a Priscila começou a falar, eu ia falar Ah, sim. sobre o capítulo 171, contas correntes holocármicas,
na página 384, eu fiquei, assim, uma coisa que eu nunca tinha, quer dizer, eu já tinha prestado atenção, mas, assim, ele colocar até aqui que a escola, né, falando sobre a escola, né, que a escola é o segundo campo imediato de influência e interatuação da consciência ressomada, né? Eu achei assim muito legal o que ele escreveu aqui, que a escola é extremamente importante porque ela, depois da família, né, é o local onde nós temos as nossas maiores, né, relações, né, intrafísicas, né? Então, e é onde a gente tem, inclusive, onde começa o processo dos condicionamentos sociais, né, das massificações das repressões, acho isso interessantíssimo, do autoritarismo, né? Então, tudo começa aí, né? E a gente não se dá conta como é que a escola é tão importante, né? E até hoje, né, não se dão conta disso, né? Que os nossos professores realmente precisam ser muito bem qualificados, né? E não são, infelizmente, né? Porque não há interesse nisso. Quer dizer, alguns podem ser e outros não, mas por conta própria, mas não por conta do governo, vamos dizer assim, né? E que realmente tudo começa aí, né? E ninguém se dá conta disso, né? O quanto que nossos filhos, às vezes, por exemplo, eu tive uma questão do meu filho foi muito marginalizado na escola por ser uma criança diferente, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que é diferente da criança que obedece, que está boazinha ali, é considerado marginal, fica marginalizado, né? E não tem aquele cuidado, né? Para a gente verificar cada situação, como acontece com as crianças, né? Tem crianças que têm situações específicas, né? E não se tem esse cuidado. E ainda hoje é assim, né? Então, e a escola é extremamente importante e ninguém se dá conta disso. Eu fiquei assim, eu fiquei surpresa positivamente por ele ter colocado logo uma das primeiras instituições aqui, a escola, logo depois da família. Tanto que ele coloca aqui que a vaca sagrada é a extensão da família, a escola. Então, eu achei isso muito sério, né? Porque assim, a gente sabe a importância e ele corrobora aqui com isso, né? Dizendo realmente da importância e como que tudo começa, né? Ou seja, a gente aprende na escola sobre todas essas repressões, autoritarismo, condicionamentos, e a coisa vai se perpetuando, vai deixando, vai continuando. E se a gente não quebra o ciclo, né? A coisa vai indo por aí. Achei bem interessante isso. Qual que é a página, Adriana? Página 3 começa na 384. Capítulo 171, Contas Correntes Holocármicas, está lá no final da página 384, é o último item dessa página. E aí ele vai colocando depois, né, o bairro, né, a cidade, né, o estado, o país, cada um deles e o relacionamento com as nossas contas correntes holocármicas. Bem interessante, o que cada um influencia, né, na nossa vida, né, nas nossas vivências. Por isso que as relações são muito, muito, muito importantes. Eu ouvi uma vez um podcast Ai, como é que é o nome dele? Aquele que tem a barba grande, eu esqueci o nome dele. O... Valdo. Não, qual? Não, Valdo, tô brincando. É Não, o Walter, Djalma. É o não, Djalma. né? É o Ele, Djalma Não é o Fonseca. Portela que você ouviu? não, é o Djalma mesmo. E Djalma. ele falando sobre, contando a história dele, né, de vida dele, e ele falando que a coisa mais importante, isso assim, me impactou muito quando ele falou, né, como as relações que nós temos são importantes, que ele não tinha se dado conta disso até o momento que ele começou a ter as vivências que, né, ele teve lá no início mais para o início da vida dele, intrafísica aqui, né, e eu fiquei bastante impactada com o que ele falou, porque qualquer lugar, né, que a gente vá, qualquer lugar, seja numa farmácia, seja num mercado, seja no ônibus que você entra, encontra as pessoas e que você acaba falando alguma coisa, qualquer lugar que você vá, você faz tem um tipo de relacionamento com as pessoas, né? E que às vezes 1 minuto ali de conversa com alguém,
vai te fazer uma diferença na vida, vai te dar um toque, vai te dar às vezes, uma virada de página que você nunca imaginou, né? E as pessoas não se dão conta de como que a gente precisa um dos outros, né? Que essas relações são extremamente importantes. Eu tenho prestado muita atenção nisso, né? Ultimamente, né? Assim, as relações que a gente tem no dia a dia que às vezes passam despercebidas, né? Que a gente não dá como importantes e que elas são extremamente importantes, né? Pessoas que a gente não conhece e que a gente esbarra todo dia. Bem interessante o que você traz, Adriana, né? Essa questão da diversidade e do contexto que a gente tem como sociedade, né? Nasce e o primeiro, o grupo ali que é o lar, e realmente depois disso, hoje as crianças elas já começam a vida escolar na creche, já entra ali no maternal, né? 6 meses, a mãe já tem que ir trabalhar, tá todo mundo indo trabalhar, já vai para o maternal, né? Bem interessante. Sandra, eu não sei se você ia falar da mesma, acabei não percebendo ali que você estava Não, levantando. não, é outro assunto. Pode continuar. Eu achei que essa questão também que você trouxe, que eu comentei da diversidade, né? Porque eu percebo, como professora, assim, da área da educação, a gente fala educação especial, o quanto que a criança ou a pessoa que tem uma questão mais diferenciada dos outros, ela tem que provar, como se fosse provar para os outros que ela é capaz, né? Ela tem até uma campanha daquele menino que tem síndrome de Down, ele tem um Instagram e ele levanta a bandeira do capacitismo, né? Por que do capacitismo? Não ao capacitismo, porque toda pessoa que tem uma diferença, ela tem que estar provando que ela tem capacidade para fazer alguma coisa, sabe? É, tem que mostrar o talento, a habilidade, aquela coisa e tal, para ela ser contemplada. E isso é esgotante também para a criança, para o adolescente, ou seja, para a pessoa que tem e para toda a família, né? Isso gera uma baixa autoestima muito grande, Uhum. muito E grande. essas relações, né? A gente fala das relações interpessoais, precisa ser trabalhado, né? No nosso contexto, dentro do aspecto aqui do estudo da projeciologia, trazer essa abordagem é bem significante, né? Com certeza. Porque também nós sofremos com essas questões de ser diferente, né? De pensar de forma diferente, né? Uhum, Eu exatamente. também sinto bastante essa coisa, assim, de às vezes falar, nossa, mas é só você que está pensando desse jeito. Eu falei, então, cada um tem a sua experiência, né? Com certeza, é isso mesmo. Da Sandra entrar, né? Nessa parte é onde o Valdo, primeira vez que ele coloca as bases do universalismo, que está lá na última sessão do conscienciograma, que a gente faz a nossa avaliação. Então, como a Priscila falou, ele vai não crescendo ali, né? Primeiro você tem o seu corpo, né? E depois do corpo, a entidade comum com outras consciências é a família, depois vai para a escola, depois o bairro, a cidade, e ele vai seguindo, num crescendo, até a gente chegar no universalismo, que aí você começa a não ter barreiras, e cada um desses são barreiras a serem rompidas pela consciência. Então, você vai rompendo a barreira da sua família, a barreira do seu bairro. Então, por isso que a gente fala bairrismo. O que é o bairrismo? O bairrismo é você defender o seu bairro acima do bairro rival da sua cidade. E aí você vai defender a sua cidade, o nacionalismo, que é achar que o seu país é melhor do que o país dos outros, e a gente vai quebrando essas barreiras até chegar na Terra, né? Então, tinha um curso do IPC, que eu não me lembro qual, que a gente trabalhava um filme que chamava Inimigo Meu, que é um filme antigo, que tinha num planeta, em algum momento, só tinha um homem e um extraterrestre. E que no início, né, a gente sempre torcia para o ser humano. Por quê? Porque ele é da minha raça, digamos assim, humana. Então, os dois eram inimigos e a gente se pegava torcendo sempre para o homem, independente se ele era mais ético, mais
não interessa quem tinha razão em determinado momento, a gente torcia para o homem por uma identificação humana, né? E eu não vou contar o restante do filme, né? Mas era um filme que trabalhava muito o universalismo, que a gente vai rompendo as nossas barreiras, que o planeta Terra é só mais um planeta dentro do universo. E quanto mais universalista nós somos, menos bairristas e menos terráqueos também. A gente não se identifica com a Terra, né? As consciências livres, por exemplo, trabalham com galáxias, né? Então a gente não, isso é uma limitação e para a gente evoluir a gente tem que ir quebrando. Então foi muito legal ele colocar isso depois nos 700 experimentos que nós vamos estudar no próximo clássico, né? Vai ser os 700 experimentos. Ele continua. E por que que isso está atual? Que eu fico preocupado. Está tendo uma onda agora de homeschooling, né? Que assim das pessoas falando assim, vamos educar os nossos filhos só em casa, né? E aí leva para casa, não precisamos mais de escola, porque os professores são doutrinadores, seja lá o que for, e vamos educar os filhos em casa. Isso é um retrocesso muito grande, porque a escola não é só aprender matemática, português, a pessoa vai aprender diversidade, vai conviver com outras pessoas, vai aprender a ceder. Os filhos hoje em casa, as famílias têm um ou dois filhos só, então a pessoa começa a ficar egocêntrica, porque só tem ele de criança em casa quando chega na escola. Então, esse tipo de discussão é fundamental dentro da conscienciologia, a gente começar a olhar para o universalismo e começar a trazer para a gente e para a nossa vida diária, né, essas, não diria umas teorias, né, mas esse campo de discussão para nossa vida. Foi muito legal agora não me lembro se foi a Adriana ou a Priscila que trouxe isso, acho que foi a Adriana, não, foi a Priscila, que é muito legal a gente trazer isso para o debate. Ricardo, só que Hum, veio uma questão, só uma frase no caso daqui do manual da TENEPS, porque que fala assim que vivemos quais formigas ou joaninhas sobre a casca da laranja do planeta Terra. uhum, Aquela uma frase enfática que tem, né? Isso mostra o quanto que às vezes a gente se apega tanto com coisinhas pequenas no mundo, a questão universalista, ela mostra que a gente não tem que ficar com coisas pequenas, né? Eu acho que é uhum, nesse sentido que me veio assim, não somos tão aquela coisa assim que vai ser, nossa, às vezes a gente faz um probleminha, uma situação tão horrenda, né? Talvez uhum. seja eu que faço isso também, por isso que Não, me todo dá. mundo faz, é o normal, Fernanda, da gente. A gente acha que a gente é esse soma, né? A gente esquece que a gente já foi homem e mulher, a gente começa com machismo, feminismo, com qualquer coisa. Gente, está todo mundo junto, só que como eu me identifico com o homem que eu nasci, eu acho que, e as pessoas levam isso, e quanto menos universalista, menos a gente vê que a gente que a gente é uma consciência, né? A gente não é o soma. É isso que o projeciologia nos leva e por que que é importante a gente ter projeção para que a gente consiga experimentar ou experimentalizar essas vivências e aí a gente vai virando cada vez mais universalista. Não faz sentido. Se eu tenho uma retrocognição e descubro que eu já fui alemão, japonês, grego, brasileiro, eu começo a perder esse senso que o Brasil, por que me ufano do Brasil? Por que que o Brasil é o melhor país do mundo? Não, já fui um monte de coisa, nasci agora no Brasil. Tem qualidades no Brasil e tem defeitos no povo brasileiro. Se não me engano, é no Temas da Conscienciologia que fala sobre o holocarmas das nações, que tem a ver com com o que a gente está falando aqui, né, das contas holocármicas, e o professor Valdo coloca que as pessoas começam a nascer e várias vidas no mesmo país e eles vão tendo holopensenes parecidos. E aí ele coloca lá, os Estados Unidos, holopensene, estou chutando aqui, tá, pessoal? Faz tempo que eu não leio. É o dinheiro. Ah, o país tal, o holopensene dele é o belicismo. Então, as pessoas vão nascerem ali, elas vão continuando naquele holopensene, vão realimentando aquele holopensene, e cada vez mais eles vão criando contas holocármicas e grupocármicas dentro desse país, e que a gente tem que começar a quebrar isso. Então, sei lá, o Ricardo é muito pacifista. Próxima vida, vou nascer ali na faixa de Gaza, Israel. Por quê? Porque é uma pessoa a menos para botar fogo no conflito.
né? E as pessoas que são dali, elas renascem, por exemplo, no Brasil. Vamos supor que o Brasil fosse um país mais pacifista. Aí elas renascem no Brasil para quê? Para a gente começar a fazer reurbanização de várias vidas sucessivas no mesmo local. Mas é muito legal estudar isso. Foi bom ter trazido isso e está nas abordagens filosóficas do projeciologia. Vamos lá, se não tinha ninguém mais, a Sandra. A minha questão aqui está na página 205, em relação a mecanismos da projeção consciente. Aqui fala no irrompimento do psicossoma e do mental soma, ali o resumo, o ato de saída de um veículo de manifestação deixando o outro, seja o psicossoma ou o mental soma, depende tão somente de se atingir a frequência natural de vibração de cada um deles, através por algum mecanismo da transmissão de energia de ressonância a esses corpos. E acima ali, cito o mental soma, eu pintei também, também o mental soma, por sua vez, tendo aumentado sua frequência de vibrações mentais, se libera do psicossoma, ocorrendo a projeção da consciência através do mental soma isolado. Considera-se aqui o psicossoma atuando conjuntamente com as energias do holochakra, desde o maior até o menor, até a menor densidade extrafísica em composição daquele. Aí, se tiver algum capítulo mais adiante que nós vamos estudar mais isso, aí a gente possa aguardar para depois. Eu pintei isso aí porque eu só queria saber mais sobre o irrompimento do psicossoma e do mental soma, mais por uma questão de vivência pessoal, de experiência pessoal. Sandra, qual que é a página mesmo? 205 eu tenho a versão online. A versão online, não. A 205 eu tenho a versão do computador aqui. Deixa eu ver aqui Qual o nome qual o capítulo? O número dele? Fico aqui. O capítulo é 87. Isto, 87. E aí, pessoal, o que vocês acharam do questionamento da Sandra? Frequências vibratórias e veículos de manifestação. Não tô achando. Mas você ficou com alguma dúvida, Sandra? Sim, Não, referente. é mais em relação assim à experimentação própria. Eu tenho faz bastante tempo, muito antes de conhecer a Conscienciologia, eu sempre vi nos meus neurologistas, porque eu tomo anticonvulsivo, e eu tenho problema de convulsão desde uma cirurgia que eu fiz lá quando eu tinha meus 16 anos. Quando eu passei por um estado de saúde bastante grave, onde passei por EQM, passei por um monte de coisa. E aí, então, quando eu vou aos neurologistas, eu sempre dizia para eles, eu saio do corpo. Às vezes com o corpo inteiro, às vezes só com a cabeça. Depois que eu comecei a estudar a conscienciologia, numa aula do Conversando com o IPC, que eu vi, estavam tratando sobre isso, e aí um colega lá me sugeriu de eu ler sobre o rompimento do psicossoma e do mental soma. A minha dúvida, que eu queria mais me aprofundar mais aí, porque o pouco que eu li, o que eu entendi sobre o rompimento do psicossoma, do mental soma, do psicossoma e tanto do mental soma, é o que eu tentava descrever para os médicos o que acontecia comigo. Só que o rompimento do mental soma, ele é tão complexo que eu não consigo ainda acreditar que eu tivesse com tanta facilidade, antes de entrar na conscienciologia, isso. Então, o que eu queria saber é que outro tipo de fenômeno se assemelha ao rompimento do mental soma para eu ir estudar. Era isso que eu queria saber. Então, se isso vai ser tratado mais adiante, se vamos ver mais aprofundadamente esses tipos de fenômenos, aí a gente deixa para depois. É só que eu estava correndo aqui para ver o que eu tinha pintado no decorrer do livro e me deparei com esses aqui, quando a gente está... Aí por isso que eu trouxe. Do que eu pintei para eu estudar, para eu me aprofundar depois, para eu pesquisar, eu acabei pintando e agora, como estamos discutindo... Não, é isso mesmo. Fernando, você vai falar sobre esse assunto? Não?
Vamos lá. A gente vai falar, sim, né, na parte lá da decolagem e tudo mais, a gente vai trabalhar um pouco com isso. É, a lógica, vamos ver se eu consigo falar assim, é sempre voltado, né, eu já falei isso em outras ocasiões, nós não somos o corpo físico, né, nós somos uma consciência. Para que essa consciência tivesse que se manifestar no planeta Terra, ela tem, da mesma forma que se a gente tiver que nadar, a gente vai precisar do escafandro ali para andar embaixo da água, se a gente vai para o espaço, a gente precisa daquele todo equipamento do astronauta, porque aquilo está adequado àquela vibração daquele local. Então, a consciência não consegue se manifestar aqui nesse planeta super denso como consciência. Então, ela plasmou alguma coisa que chama mental soma, que é o máximo que a gente consegue chegar, mas o próprio mental soma não é a consciência, mas é o veículo mais sutil que a gente conhece. Esse mental soma também não consegue se manifestar aqui no planeta Terra diretamente. Aí, ele, para fazer várias vidas nossas aqui, ele criou uma coisa que chama psicossoma, que aí tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca, que é tipo do homem, né? É o formato humanoide, e esse psicossoma também não consegue acessar aqui. Você vê a dificuldade que a gente tem de ver com CX e a dificuldade das consciências que tem de falar com a gente. Então, também não se manifesta. Então, como é que a consciência, que está de psicossoma e mental soma, como é que ela consegue interagir aqui? Ressomando. Então, para ressomar, nós precisamos de uma energia, que é o holochakra, que liga e vitaliza esse psicossoma ao soma, que é o que a gente tem aqui. Então, é como se a gente criasse um avatar, fazendo uma analogia. Eu não consigo entrar num videogame para brigar, para lutar, para dirigir um carro, para fazer alguma coisa. Eu tenho que criar um avatar. Esse avatar é uma pessoa que é humanoide, com cabelinho. Você pode escolher as armas, o seu biotipo no videogame, por exemplo, para que você se manifeste dentro daquele, não é bem um local, né? Daquele ambiente. Então, fazendo essa analogia, é mais ou menos que para viver, a gente precisa de estar aqui e a gente vai criando isso. O que a gente chama de frequência vibratória? Frequência vibratória é o grau de sutileza e de desconexão que é o da Terra. A Terra ela é muito densa. O que significa muito densa? As coisas demoram a acontecer, existe um tempo. Nós estamos pensando aqui, eu falo assim, quero ir para Paris. Cara, para eu falar quero ir para Paris, eu tenho que ir lá, comprar uma passagem, pegar, arrumar uma mala, tirar um passaporte, até eu conseguir chegar em Paris. Quando a gente está no extrafísico, é tudo muito rápido. Então, você pensa ou penseniza que quer ir para Paris, você já está lá. E essa densidade, ela faz com que a gente consiga interagir com pensenes diferentes. Então, uma das razões da gente estar aqui nesse planeta é que, e isso é muito legal, né? Eu tive uma experiência, eu fiz um SCP-1 nesse final de semana, cheguei domingo, hoje é terça-feira. Na quinta-feira, eu e a outra professora estávamos debatendo sobre democracia e dificuldades, né, que a gente tem hoje na democracia, essas coisas todas que estão acontecendo. E ela me falou algumas coisas. Eu fui dormir com aquilo. Na hora que eu fui dormir com aquilo, eu me projetei, eu estava num local, gente, não acredite em nada, tá? Não tem plaquinha aqui, mas isso aqui é como se fosse uma aula. Eu me projetei a consciência que estava na minha frente falou assim, a gente tem a mesma dificuldade que vocês. Por isso é que tem várias comunidades extrafísicas, e cada uma delas tem uma frequência vibratória, e você não consegue colocar todo mundo junto. Então, na baratrosfera, na interlúdio, por exemplo, as frequências são diferentes, as pessoas que pensam mais ou menos ou pensionizam naquela frequência, elas conseguem viver aquele ambiente, e eles têm dificuldade para ir para outros e vice-versa. Então, um amparador muito sutilizado, ele tem dificuldade para ficar muito tempo na baratrosfera ou aqui com a gente. E ele falou, é por isso que a gente separa. Só que quando vai para a Terra, né, quando a gente ressoma, é o jeito que tem que a gente consegue colocar consciências mais evoluídas e menos evoluídas juntas interagindo. Por quê? Porque é tão lento as coisas que vão acontecendo que você pode ter um serenão ressomado aqui na Terra,
conversando com uma pessoa que é um mega assediador, por exemplo, com uma frequência vibratória, e que no extrafísico eles teriam dificuldade de se encontrar. Então, é tipo no videogame, você quer jogar, as pessoas que querem jogar aquele tipo de jogo conseguem entrar lá, criar um avatar e jogar. E quem não gosta de jogo violento não vai fazer aquele tipo de jogo, vai fazer um outro tipo de jogo, de construção de cidades, SimCity. Eu não sou aficionado de jogos, eu não tenho muito arsenal, né? Arsenal é ruim, né? Que é belicista. Eu não tenho muito repertório, fica mais legal que a música. Eu não tenho muito repertório para falar de jogos, mas essa analogia me ajuda muito a pensar. E voltando só na projeção, o que é legal? Quanto mais a gente fica focado no estudo da Conscienciologia, as respostas começam a vir. Aí, a hora que eu acordei, eu falei assim, caramba, né? A gente está conversando um negócio, você vai num ambiente, tem uma experiência extrafísica, volta com essa experiência extrafísica e que te ajuda a fazer um pensamento. Então, respondendo um pouco a Sandra ali, a gente vai criando isso, a gente acha que é o soma, porque a gente vê, a gente consegue pegar, mas isso é ilusão, isso aqui não existe, é como se um bonequinho do meu avatar, em algum momento, ele recuperasse a consciência e falasse assim, cara, isso aqui é um jogo, né? Tudo que está acontecendo aqui de bala não existe, eu estou sendo comandado por uma consciência que está de fora, que daqui a pouco, que acabar o jogo, ele vai dormir, vai jantar, e no outro dia ele vai para o trabalho dele. Por quê? Porque ele conseguisse entender a realidade. Quanto mais a gente está desperto que isso aqui é maia, que isso aqui é ilusão, e que nós somos consciências que estamos jogando, e a gente acredita tanto nesse jogo que a gente fica. Então, nós somos outra coisa. E o que é essa frequência vibratória? E aí, para fazer isso, a gente tem que ter experiências também. Vou contar uma minha rápida aqui, que eu tive uma projeção de consciência contínua, vamos estudar isso um pouco para frente, que é fazer é ver, e eu estava deitado na minha cadeira de TENEPS, e de repente eu acordei numa vibração tão grande que eu falei assim, isso é o EV, e não essas coisas que eu chamo de EV. Aí, na hora que eu estava nessa vibração, ela é a vibração do psicossoma. Aí eu falei assim, eu tirei minha mão, a minha mão saiu. Eu falei, tirei o outro lado, aí eu tirei a cabeça. Aí eu saí. Eu falei, opa, eu consigo sair. Quando eu estou agora coincidido, nós estamos coincididos, a minha vibração predominante é a do soma. E eu tenho dificuldade de ter projeção, da gente conseguir ter clarividência. Por quê? Porque nós estamos na frequência vibratória lenta, na frequência do soma. E quanto mais a gente conseguir mobilizar as energias e mobilizar o nosso energossoma, mais nós vamos ter aquilo que a gente viu na sessão 3, que são estados alterados de consciência. Então, nós temos que treinar isso para que a gente consiga sair. E o irrompimento do psicossoma, como a Sandra falou, é a hora que a gente não precisa mais do soma e a gente consegue viver muito mais de psicossoma. Quanto mais você subir na hierarquia, ou na escala, desculpa, hierarquia não, na escala evolutiva, mais você vai se comportar, por exemplo, como uma semiconsciência. O que é uma semiconsciência? Ela está no nosso corpo, mas a vibração dela, ó, pelo desejo dela, ela consegue acessar muito mais a frequência do psicossoma e ela consegue se projetar a hora que ela quiser, ela consegue conversar com consciências extrafísicas, ela consegue ter um parapsiquismo muito melhor do que o nosso, porque cada vez mais ela se afiniza o, 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 com o psicossoma, até chegar no serenão, que é uma pessoa que muito provavelmente a experiência dele, ele vai e volta a hora que ele quer, até chegar na consciência livre, que já ficou, ela fala, não preciso mais de ter experiências na Terra com esse soma, porque eu já aprendi tudo que eu podia aprender e agora eu vou viver novas experiências. Eu não sei se foi meio longo isso aqui, mas eu acho que é legal que a gente vai tendo uma noção. Isso me ajudou muito, essa lógica, a entender como é que funciona a vida intrafísica e o que é vibração. Desculpa o tempo, né? Não, Nossa, tranquilo, você eu gostei. respondeu tudo, Sim, Ele respondeu fez um tudo. apanhado geral hoje. sim, sim. Ele foi lá do início do Projeciologia até agora, em várias. Nossa, achei fantástico, porque eu estava Eu estudando. adorei a explicação. Adorei a explicação. Eu estava estudando sobre os estados alterados da consciência justamente para dar minha aula treino, que foi ontem. E aí eu estava lendo sobre isso também. Eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso e tal? Estava tentando achar uma lógica. Tudo que você está falando, eu estou anotando aqui, porque eu achei fantástico. Ah, que bom. Muito bom.
E a gente vai pensando cada vez mais como consciex, tá, gente? Eu sempre brinco que eu sou o Ricardex, né? E eu estou deixando de ser o Ricardinho, que é intrafísico, que é a Consim, e estou virando Consciex. Quanto mais eu consigo viver como Consciex, ou entender a Consciex, ou pensar como Consciex, mais universalismo, mais cosmoética, tudo aquilo que a gente está estudando, a gente vai evoluindo. Né? Então, eu passei 10 dias e foi muito, muito legal. Por isso que meu corpo agora está sentindo a repercussão disso. Eu passei 10 dias do ECP3, que foi o campo, até o ECP1, que eu fui professor, eu passei 10 dias muito mais com CIEX do que com SIM, tendo acesso a cada coisa, essas projeções. Isso não é normal comigo, esse tipo de, estou com uma dúvida aqui, vou lá no Extrafísico e é muito raro isso acontecer, mas nessa situação eu estava tão, não sei nem qual que é a palavra que eu posso usar para isso, Eu acho que que você é trabalha bastante o estado vibracional, né? E tudo. você já está ali, já está com soltura energética, né? Eu tive muita projeção esses dias todos, no ECP3 também. Então, assim, vale a pena. E o que que eu estou descobrindo? É você dar prioridade. Todo mundo aqui pode fazer a mesma coisa, né? E a gente vê lá os EPICONs fazendo, e fala assim, poxa, como é que o EPICON Everton, que fez o ECP3, consegue ter esse desempenho, né, energético? Gente, predisposição, o cara vai lá e faz aquilo todo dia. Você tem que fazer todo dia. Tem que ter um esforço para a gente fazer isso. Verdade. Mas vamos lá, gente. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência projetiva que eu tive, que considerei assim uma das a experiência que eu considero fora de tudo que eu já vivenciei, né? Das projeções. A hipótese que eu coloquei foi uma projeção de mental soma. Eu já compartilhei com a Denise, foi dia 25 de junho ainda, e já passou um mês, né, que eu tive essa projeção, mas ainda eu tô ainda trabalhando, assim, mentalmente, porque ela foi bem intensa, e envolve essa questão, Ricardo, que você está colocando do tempo, porque depois aí no final eu vou ler, porque eu fiz o relato assim que eu tive, e eu fiz o relato no mesmo momento, né? Então eu peguei bastante detalhe. Então a princípio tudo que estava meio estranho devido à dificuldade de instalar o estado vibracional, o EV, né? E de repente eu me vi em um ambiente extrafísico observando uma lâmpada. Era todo branco assim e tinha uma lâmpada no meu lado direito, esquerdo. E aí em seguida eu fui sugada, mas eu fui sugada e teletransportada. Foi assim, não foi uma saída por descoincidência, igual é sempre assim. E o barulho intracraniano foi intenso, era intenso na minha cabeça, assim. E aí uma força magnética poderosa me levou de forma infinitamente rápida, mais rápida, ao atravessar o teto branco. A hora que eu atravessei o teto branco, eu já estava no cosmo. Aí eu ouvi alguém dizer: Você está numa viagem interplanetária. Eu não estou inventando isso, gente. É coisa louca mesmo. Eu estava em outro planeta, com um ambiente plasmado, onde luzes avermelhadas emergiam em meio à escuridão. Era uma coisa assim, igual aqueles filmes assim. E aí, de repente, eu fui conduzida por um buraco, que eu coloquei como parecia um buraco negro. Aí eu senti um pouco de medo na hora. Mas aí eu mantive a calma devido ao o alto nível de lucidez e a sensação extraordinária que eu estava experimentando. Aí, a hora que eu fui para aquele buraco assim, eu comecei eu deixei, eu falei, fui pro nada. Parecia que era nada. Eu senti assim aquela sensação de nada. E aí eu peguei e levitei. Aí, a hora que eu vi, eu estava numa sala que dava acesso a um jardim que tinha umas flores que não eram de plástico,
mas também não era como as do nosso mundo. Era uma coisa muito diferente. Eu não sei se alguém já teve esse lugar. Não era de plástico e não era de nada, assim, era diferente. E aí eu fui tocar. Na hora que eu fui tentar tocar, eu senti um magnetismo. E aí meio que expulsou, assim, e como se fosse cópias se essas flores eram cópias daqui da nossa, porque era assim, várias flores, aí tinha umas que eram coloridas, outras eram assim, parecia uma cópia daqui, uma reprodução, né? Aí eu suspeitei que ia utilizar algum tipo de duplicação que alguém que foi feita, né? Aí de repente eu fui conduzida a retornar, mas muito rápido. Aí eu me vi fragmentada, como se tivessem feito uma cópia minha e me recompondo. Eu vi o meu corpo sendo fragmentado e sendo juntado, fazendo e eram umas coisas bem assim. E eu estava muito lúcida. E voltei para me coincidi com os veículos a hora que aí eu me senti, só que eu me senti energizada e aí eu escrevi o relato. Projeção crítica poderia ser um experimento extraterrestre? Aí chamou a atenção, contou tempo, porque o experimento parecia 1 minuto. E correspondeu a 1 hora que eu estava no intrafísico. Ou seja, eu me iniciei por volta de umas 5 e pouco da manhã e voltei umas 6h17. Aí foi isso. Antes disso, eu tive uma imagem de como se fosse uma cabeça bem grandona e um olhão bem grandão, assim. Parecia que era um extraterrestre. Eu tô bem, gente, eu não tô louca, tá? Não, excelente sua projeção. E me É, chamou a atenção o que ela disse assim, ó, de gente eu não estou inventando, porque a sensação que se tem quando eu fui falar, pensei bastante antes de falar em relação a, a, a essa similaridade dessas coisas que eu tenho com a projeção do mental soma ou do psicossoma. Parece que a gente está não consegue vivenciar alguma coisa tão grande, tipo assim, essa projeção da Fernanda, o jeito como ela disse, assim, gente, eu não estou inventando, é mais ou menos o que eu quis dizer, gente, eu realmente passei por isso, porque são coisas assim, ó, parece que tão surreais, para mim, pelo menos, eu, Sandra, entender agora, tantos anos depois, o que eu passo a minha vida, grande parte, a maior parte da minha vida, nesses meus mal vividos 49 anos. E aí agora, o modo como a Fernanda comentou, essa experiência fantástica que ela teve, tipo assim, incrédula, como eu começo a me deparar com, se fosse uma outra situação que nós não tivéssemos o conhecimento da conscienciologia, no caso da Fernanda, por exemplo, talvez passaria como um sonho bobo, alguma coisa sem fundamento, mas com o conhecimento que nós temos hoje, tu conseguir assimilar que o tamanho da projeção em que ela teve. Imaginei isso e achei fantástico a tua projeção. E não acredito, não acredito que tu não esteja mentindo, que realmente tu tenha tido tudo isso, Fernando. Fantástico. Não, foi uma coisa assim. E Surreal? o mais louco ainda foi que apareceu no dia anterior, apareceu no meu lado direito aqui do meu computador. O Ricardo viu, mostrei para ele que tinha uma bola preta, lembra, Ricardo? Foi antes, foi antes de eu ir lá para Foz. Então, assim, tinha uma bola, agora eu troquei a minha tela aqui do computador. Apareceu essa tela. E aí eu associei depois, eu olhei assim e falei assim, a mesma luz. E aí não sei se tem alguma relação, se às vezes aí já vai ficar lá na loucura. É coisa que ele nem pode ficar contando muito para os outros, não. Não vai de- falar assim, eu acho que eu ganho uns 90 dias de atestado, sei lá, de licença.
Mas mexeu bastante comigo, sim. Não vou falar que não, porque assim, eu imagino que a sensação que eu tive daquilo, do barulho que eu senti na cabeça, eu fiquei pensando, cadê meu cordão de prata? Cadê o meu cordão de ouro? Onde que foi? Se era mental soma, se era isso? Como que foi a velocidade de tudo isso? Porque o que mais me impressionou foi a hora que eu acordei, eu falei, não, a hora que eu voltei, né, assim, eu falei, como assim? Já é 6 horas? Foi 1 minuto, nem isso. Foi uma coisa rápida, 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 rápida. É interessante, Fernanda, que você foi avisada sobre o que a experiência que você ia viver, né? Você conta, né, no início da projeção que você vai fazer o quê? Uma viagem, você tá sem som. Ah, É, viagem interplanetária, é isso, você vai fazer verdade. uma viagem interplanetária. Não, Eu tava, eu tava acompanhada, né? sim, aham. E, A gente vai estudar isso, Fernanda, que é muito legal. aí eu E imagino que é alguma coisa de extraterrestre mesmo. Até tem extracons, nem sabia que existia. Tem a extracons. Eu falei, ah, não, é mais outra coisa para estudar. Eu vou ficar, né? Mas aí eu compartilhei com a Denise e com a Eliane, porque elas que estavam mais próximas ali, que a gente estava preparando para o Então, painel. uma coisa que eu acho que eu achei interessante nessa tua projeção, Fernanda, é a questão do tempo, isso que você falou, né? Que parece que passou 1 minuto, mas aqui no intrafísico passou 1 hora. E normalmente, né, pelo que a gente vê ou mesmo registra, o tempo no extrafísico ele parece ser ao contrário disso que aconteceu com você, né? Às vezes você dorme assim 5 minutinhos e parece que você vê um filme de 2 horas, assim, né? Tem uma projeção longa, acontece uma série de coisas. Então eu penso, como que será a relação do tempo quando é uma viagem interplanetária, né? Porque normalmente as projeções que a gente tem, eu imagino que seja aqui, né? Na, na- no entorno aqui da Terra, né? Então, será que tem alguma relação assim de tempo e espaço quando você fica mais distante, né? Quando você vai mais longe do teu soma? Como que será que é isso? Se alguém tiver alguma ideia. desculpa, eu só não escutei a última pergunta. Se alguém tiver alguma ideia. Não, sobre a relação de tempo e espaço. Quando você tem uma projeção aqui mais próximo do globo, aqui na Terra mesmo, Uhum. e quando você tem uma projeção, como parece que, né, foi da Fernanda, que é interplanetária, que você Ah, vai para um lugar entendi. mais distante ali, será que o tempo e espaço muda, né? Porque assim, não sei se você ouve o início que eu falei, Ricardo, que normalmente quando você É o contrário, é o né? contrário, né? E aí, mas será que quando é interplanetário, quando você vai mais distante, muda essa relação? A gente tem que estudar isso, pessoal, muito. A física já mostrou para a gente que espaço-tempo, o tempo é mais uma dimensão, o tempo é considerada como a quarta dimensão, no buraco negro que tem, o tempo não passa. Então, isso é um contrassenso para a gente, porque na nossa cabeça é o seguinte: eu comecei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou seguindo ali, botando o relógio, o tempo não volta, mas ele sempre passa independente. Num buraco negro, o tempo é zero. Então, em algum momento, nessa hora que nós estamos falando, tem algum lugar na galáxia que o tempo não está passando. Isso para a gente é uma coisa que não dá para a gente pensar sobre isso. Mas isso cientificamente, isso é provado, né? Então, o tempo, ele é muito relativo. Einstein já tinha falado isso. E você tem esses dois tipos de experiência. A gente, às vezes, acha que passou muito pouco tempo e se passou um tempão, e às vezes passou um tempão e acontece tudo num segundo, né? Teve gente que às vezes está um incêndio, alguma coisa assim, a pessoa tem todo o sonho, isso acontece muito comigo. Às vezes toca o telefone, eu tocava o telefone, né, na época,
quando toca o telefone, eu tenho um sonho que eu estava em tal lugar, aí o telefone tocou. Na hora que começa a tocar, você cria todo um enredo achando que se passou um tempão, né? E foi na hora que começou a tocar. Isso é uma coisa que tem que ser estudada. Tem alguns livros, um que me marcou muito foi do Robert Monroe. Ele tem lá viagens muito além do universo, viagens extracorpóreas, agora eu não me lembro do nome. Ele estava projetado de mental soma, ele vai contando as projeções, parece o do Valdo lá, como é que chama? Projeções da Consciência, ele vai contando como é que foi. Ele, em determinado momento, o Robert Monroe, ele estava projetado em mental soma e ele estava conversando com uma consciência, que deveria ser tipo uma consciência livre. E ele estava explicando que ele vivia na Terra, né? E o que era a Terra. Aí, na hora que ele falou isso para essa consciência livre, para essa outra consciência, a outra consciência virou para ele na mesma hora e falou assim: Ah, entendi. Enquanto a gente conversava aqui, eu fui para a Terra, vivi uma vida lá de 92 anos, entendi como é que funciona e já voltei para cá. E aí ele acordou com aquilo e falou assim, que coisa engraçada, né? Como é que a gente, estando no extrafísico, e essas coisas ficam gravadas, eu li isso já faz uns 20 e poucos anos também. Então pode ser que eu esteja enganado e a minha memória esteja me traindo. Mas o que eu peguei ali dessa história é que, estando como consciência livre, o tempo pode parar, digamos assim, nesse espaço, daria tempo, enquanto a pessoa está conversando, que ele viesse, que essa outra consciência vivesse 90 anos, voltasse e falasse, agora eu entendi o que você está falando, né, no planeta Terra eu não conhecia, já entendi o que é o planeta Terra e eu passei 92 anos lá. E o Robert Monroe voltou e falou assim, como pode ter passado 92 anos, sendo que eu dormi agora e acordei e só tem uma hora que eu tive essa experiência? Isso me marcou porque isso mostra que a gente não entende a lógica do que acontece no extrafísico, e quanto mais projeções, o professor Valdo, de projeção de mental soma, ele fala aqui, essa questão do tempo, a gente vai estudar isso, se não me engano, na sessão 9 ou 10, mas é fundamental você fazer igual você fez, Fernanda. Você anota e a gente pode classificar as projeções. Isso é que eu acho que é o mais importante. Então, você vai fazer a projeção crítica depois e perguntar, isso é uma projeção de mental soma ou uma projeção de psicossoma? Aí tem lá as características. Projeção de psicossoma, você queria tocar uma planta e não conseguiu. Indica que é mais uma projeção de psicossoma do que de mental soma, porque a projeção de mental soma não tem forma, você não está em determinados lugares, então tende a ser de psicossoma. Aí você tem a projeção que pode ser no próprio planeta ou uma exoprojeção em planetas diferentes. Aí você vai falar assim, o que tinha lá? Tinham flores, tinham animais, tinham outras consciências que são completamente diferentes da que tem aqui? Sim, tende a ser uma exoprojeção. Ela pode ser corroborada com essa informação que você teve no início. Então, a nossa projeção crítica, a sua projeção foi em relação ao presente, ao futuro ou ao passado? Se foi ao passado, é uma retrocognição. Se foi para o futuro, uma pré-cognição. E se foi no momento presente, é uma simulcognição. Então, você vai começar a classificar as suas projeções. E aí você vai ter daqui a pouco, daqui a 1, 2, 10, 20 anos, você vai ter, Fernanda, relatos tão bons quanto do Valdo, né, no Projeções da Consciência, e você vai conseguir fazer essa classificação. E aí você vai ser, de fato, uma pesquisadora da projeciologia. Né? Por quê? Porque você vai ter um monte de experiência. Então, o bom desse livrinho aqui é que ele vai mostrando para a gente como classificar. E, às vezes, você classifica como exoprojeção, por exemplo, depois de mais 2, 3, 4, 5 similares, aí você vai rever, você vai falar assim, não, eu era muito jejuna, eu achava que, por causa disso, eu achei que fosse de mental soma, por exemplo, e não é, porque agora eu já tive uma de mental soma e eu sei que aquilo ali não foi uma de mental soma. Entende a lógica? Por isso que eu fico muito feliz esses debates nossos, porque ele permite que a gente comece a ficar cada vez melhor. A gente falou isso lá no início. Vocês vão melhorar a projetabilidade, vocês vão começar a ter mais experiências, vocês vão começar a anotar as experiências. E agora, Fernanda, você vai começando a ficar técnica nas experiências, porque isso que você fez que é o fundamental.
Será que é de mental soma? Será que eu fui em outro planeta? Será que? E aí você vai começando a fazer. Eu fico, assim, super feliz com essa projeção que você teve. Uma pergunta, Ricardo, em relação ao que ao que tu comentou agora, em relação faz a projeção e tu classifica como uma retrocognição, ou uma pré-cognição, ou uma simulcognição. E quando as projeções vêm numa sequência? Um exemplo que aconteceu essa manhã comigo. Eu tive uma projeção, entre aspas, um sonho que foi continuidade de uma outra projeção que eu tive uns dias atrás e eu não lembrava. Hoje pela manhã eu tive insônia e aí fui dormir, eram as 6 da manhã. E aí, no que eu desliguei, eu tive uma projeção em que eu estava com umas crianças e um menino veio me abraçar e me agradecer que ele tinha tomado a medicação, que era muito ruim, a medicação que eu tinha lembrado de passar para ele. Aí, quando eu acordei dessa projeção, eu lembrei que há poucos dias atrás eu tive uma projeção onde eu estava procurando uma medicação, preocupada com uma medicação para uma criança que seria do meu grupo. E aí veio uma senhora morena, negra, e disse assim, eu tenho um remédio para te dar, ele é horrível de tomar, mas vai ajudar ele. E aí, nessa projeção de hoje, essa criança ainda me disse, ele é horrível, mas eu tomei. Eu disse, não, eu confio em ti, acredito, vai te fazer bem, tu é forte, tu vai tomar de novo. Aí eu me toquei que eu tive uma sequência de projeção. Como que tu classificaria isso agora que tu fizeste essa colocação de retro, pré e simulco? Bom, pegando coisa assim, é difícil você classificar, você vai classificando ao longo do tempo. Você pode ter tido uma experiência projetiva, e essa experiência projetiva ela foi tão complexa e tão boa que às vezes você não lembrou de tudo. Então, tem um capítulo também que fala assim, sonho sobre projeção consciente, que você, às vezes, um dia, 2 dias, 3 dias depois, como você não lembrou e não anotou, você sonha daquela experiência que você teve. Isso pode ser um sonho sobre projeção consciente, que você realmente projetou, mas foi há 2 dias atrás na projeção. Só que você agora sonhou que você teve aquela projeção e você traz aquilo, né? Então, isso pode ser um sonho sobre projeção, isso pode ser só um sonho mesmo, né? Que aí não tem significado e foi um sonho, como qualquer outro sonho. Como é que você vai fazer isso? Anotando, porque na medida que você vai anotando, você vai fazendo essa conexão com as coisas e cada vez você vai saber mais se aquilo que você está tendo tem mais característica de sonho, é onírico, não tem relação com as pessoas, não tem negócio de amargo. Agora, vamos supor que você, daqui a 2 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses, aquela situação apareça para você de um remédio amargo, que você tem uma coisa que chama déjà vu. Você pode ter um déjà vu, que é você lembrar de coisas que às vezes que é uma projeção. Aí, na hora que aconteceu aquele fato, aquilo que você desenhou e escreveu lá que era sonho, você vai pegar no seu caderninho lá e falar assim, isso foi provavelmente uma projeção, eu boto PSC, projeção semiconsciente. Então, essa minha classificação, que eu vou tendo meu livrinho ali, ela pode mudar ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu botei, eu ponho assim, sonho, PSC, que é projeção semiconsciente, e quando eu tenho uma projeção consciente, eu ponho PC. E se for de mental soma, eu ponho M, eu pus uma vez só no M. E depois você pode voltar e reclassificar, porque aí você teve elementos que te mostraram que aquilo ali muito provavelmente foi uma projeção, não foi um sonho, porque aconteceu. Alguma pessoa chegou e falou para você tal coisa, e aí você vai lá e muda. Por isso que é importante a gente anotar. Se a gente dá uma nota, isso vira um. Muito Eu bom. não sei se tá claro. Não dá para saber com uma experiência também, gente. Vamos ter projeção crítica. Não dá para pegar com uma experiência e falar assim, isso é tal coisa categoricamente, né? A gente coloca como probabilidade. Vamos lá? Quem mais, Muito Fernando? interessante, Sandra, essa questão, né? Porque também tem a ver com a questão assistencial que você, eu imagino também que possa estar fazendo para essa criança, né? Dá essa impressão, pelo menos, que você está indo no extrafísico
e está fazendo, acompanhando ela por alguma afinidade ou alguma necessidade extrafísica mesmo de auxiliar para que ela tome a medicação, né? Eu imagino eu. Interessante. Né? Porque assim, não sei, eu já tive projeção que eu ajudei a pessoa em acidente e de uma cadeirinha, mas é outra questão, assim. Eu imagino que nas projeções a gente também tem essa condição extrafísica, né? A gente talvez está auxiliando, de verdade. Parece que não, né? Tá Sei aí, lá. olha só o que tu me trouxe aqui. Comentando hoje com a Priscila e com a Vânia sobre essa projeção, eu tinha aqui, era uma criança de uns 9 anos de idade. Só que era um gurizinho gordinho, loirinho. O meu neto tem o de 9 anos, tem um de 12 e um de 9. Ele é moreninho. O mais velho é mais clarinho, mas o mais novo é mais moreninho. Puxou mais pela mãe. E ainda comentei com as meninas, porque eu tive a projeção e aí já passei que eu pego o telefone e gravo tudo direito, os dados ali para eu passar para o papel depois, para eu não esquecer nenhum detalhe. E aí, na hora, assim, tava as meninas ali, eu contei a projeção e para elas, para eu não esquecer. E agora, quando tu disseste isso, eu vi, né, o comentário da minha filha no grupo das crianças, o meu neto está com problema de dor de garganta. O moreninho de 9 anos. E aí, nessa projeção, eu não sabia se era meu neto ou se era o meu sobrinho, um dos meus netos, ou meu sobrinho, ou meu primo, porque era uma criancinha assim, fofinha, assim, roxuchudinho. De repente, o que tu disseste aí agora, tipo que no extrafísico, ajudando o meu neto a tomar a medicação. Pode ser? Valeu. E aí, Sandra, eu queria aproveitar também para os colegas, porque eu queria falar sobre o Código de Ética Extrafísica. Talvez já foi discutido, né, de 162, ali na página, no caso em PDF, 355. Porque é algo que eu fiquei pensando, seria que não era código, de cosmoética extrafísica, né? Eu fiquei pensando, por que ética, né? Mas aí tudo bem. Só que me chama a atenção porque como tem essa possibilidade da gente ser projetor, né? E trabalhar a projeciologia, e aí fala evitações. Porque eu não posso usar a projeciologia também de qualquer jeito, né? Não sei se foi já discutido aqui, porque eu faltei em dois grupos, aí vocês... Mas eu Não achei lembro, mas pode interessante isso falar, aí. qual que é Da a... espionagem, do detetive e dos segredos. Então, evitações, em resumo, sendo prático, pelo menos 3 procedimentos. Negativos devem ser evitados pelo projetor consciente que deseja evoluir segundo os princípios da cosmoética. Espionagem, fazer espionagem bélica ou industrial, né? Ou seja, usar, né, a projeção para servir para guerra ou coisas assim, né? Porque existe lá na Rússia, tinha mesmo o pessoal, foi já relatado em algum momento, né? Em algumas questões da conscienciologia, eu já ouvi falar que eles queriam que fosse usado, até o professor Valdo também, já pegaram ele, queriam que ele fosse usado para a projeção dele para outras coisas, né? E espionagem, detetive, procurar constatar trabalho de detetive particular, a infidelidade de cônjuge ou qualquer outra pessoa. E isso é possível, né, gente? A gente sabe que se a gente quiser saber de um no extrafísico, encontrar outra pessoa no extrafísico, a gente vai saber se ela tem, algumas intenções, né? E segredos, tentar descobrir segredos de outras desejam manter ocultos. Achei bem. Não sei se vocês acharem interessante debater, porque é uma coisa bem séria, né? Você vai trabalhar com uma questão ética. Olha que interessante, código de ética extrafísico, né? A preocupação que foi dada aqui no Projeciologia para que uma coisa é você ter a projeção e a outra é você fazer o bom uso dela. É claro que eu fiquei pensando, mas se tiver com amparo não vai fazer
essas questões de mau gosto, né? Assim, de antiética ou até, eu acho que cosmoética. Não podia ser cosmoética ali, em vez de ética? E pelo que eu li desse capítulo que me chamou bastante atenção também, eu tinha essas dúvidas assim em relação a abrir a questão da projeciologia e ela ser usada para fins não éticos. E aí, pelo que eu li ali, que me tranquilizou, disse que, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, mas é que geralmente, ou a maioria das vezes, não sei se esse é o termo, as pessoas, ele é usado na cosmética. As pessoas que têm, que estão dentro da cosmética, que vão usar para fins cosméticos, é que consegue não digo que consiga se projetar, mas pelo que eu entendi, a projeção seria mais, não digo permitida, mas seria mais facilitada dentro da cosmética. Não sei se me fiz entender. É isso, Ricardo? Eu acho que poderia ter colocado aqui, eu não lembro de ter lido, se eu li por alto aqui. Dá para tocar sim, né, de ética para cosmoética. O que eu entendo que o professor Valdo chamou atenção é que ele separou o que que é o intrafísico do extrafísico, né? Então, você falou uma coisa, Fernanda, de se eu estou junto com o amparador, eu não faria determinadas coisas no extrafísico. E às vezes a gente faz no intrafísico, né? Coisas que são anticosmoéticas, que a gente teria vergonha de falar e a gente faz sozinho, e a gente esquece que tem os amparadores, os assediadores, está todo mundo vendo extrafisicamente aquilo que a gente está fazendo no intrafísico, e isso fica explícito. Só que como a gente não está vendo, a gente acha que ninguém está vendo e por isso a gente se sente mais à vontade de fazer coisas anticosmoéticas sozinhas do que quando a gente está... coisas que eu não faria quando eu estou em grupo, ou não pensaria, eu penso e faço quando eu estou sozinho. E aí o que o professor Valdo chama a atenção? Que quando você está no extrafísico, você fica mais liberto, digamos assim, porque nós estamos restringidos aqui. É aquilo que eu falei, a gente pensa mais devagar, o pensamento não se reflete em ação. Então, eu posso olhar para uma coisa e falar assim, não, eu vou comer aquele doce escondido ali, alguma coisa assim. Quando você está no extrafísico e você pensa isso, você vai lá e come o paradoce. Por quê? Porque a gente não tem essa restrição. E que a gente tem que treinar isso, não no extrafísico, mas no intrafísico. Então, se eu estou no intrafísico aqui, eu tenho que manter minha personalidade sadia, por quê? Porque quando eu me projeto, a tendência é eu repetir o comportamento que eu tenho aqui. Só que aqui eu me seguro, né? Então, vou dar um exemplo. Eu posso ser racista intrafisicamente e eu não falando isso, né, eu não posso ser punido no Brasil, por exemplo. Então, eu posso olhar para um negro e achar que ele é inferior e pensar dentro de mim que ele é inferior. Eu não falando isso, eu não cometo crime. Por quê? Porque está aqui dentro. Se eu colocar no jornal, publicar na minha rede social, tal negro é inferior por causa disso, eu vou ser punido que eu estou cometendo lá o crime de racismo, ou se for uma pessoa, injúria racial. No extrafísico, o que acontece? Ao penselizar, eu já estou cometendo, entre aspas, o paracrime. Eu não vou ser julgado, porque até onde eu sei não tem esse tribunal que vai me prender, a consciex, mas eu estou efetuando esse ato anticosmoético. Então, essa ética extrafísica é para a gente treinar aqui, e aí ele deu esses exemplos, Fernando, que são três, mas podem ter vários. Eu já falei um aqui que é de racismo, por exemplo. Eu não devo me projetar para fazer espionagem, eu não devo me projetar para olhar infidelidade, eu não devo me projetar, eu gosto da Mariazinha, eu vou me projetar para ir à noite lá na casa dela, na hora que a Mariazinha está tomando banho, para ver a Mariazinha pelada, por exemplo. Eu devo evitar esse tipo de coisa, mas isso é feito no intrafísico. Então, quanto menos eu me conecto pensenicamente, menos eu tendo a fazer isso quando eu estiver no extrafísico. Tá entendendo mais ou menos a ideia do que ele põe aqui? Pode mudar para a cosmoética, eu acho que pode, mas o mais importante que ele chama a atenção é no seu comportamento do intrafísico, porque depois você vai repetir isso no extrafísico. E só para finalizar, tem um professor
que ele se reconhece como um grande guerreiro do passado, general e tudo mais, e a gente conversando, ele falou, Ricardo, o maior problema que eu tive nessa época é que eu era parapsíquico. Então, uma coisa é um guerreiro, já é ruim você guerrear, matar, etc. Só que ele falou assim, eu me projetava junto com outras pessoas que estavam ali junto, coisa, e a gente projetado via os inimigos e como é que ele estava se armando e como é que era e como é que não sei o quê. Você voltava para o corpo e você ganhava as batalhas, porque você usava um truque. E ele falou assim, isso me causou muito problema agora, 2000 e tantos anos depois, eu estou começando e eu me bloqueei parapsiquicamente, por quê? Porque aquilo foi usado anticosmoeticamente. Né? Então, assim, não vamos acreditar nele, não vamos acreditar em nada, mas é plenamente possível que a gente tenha embotado o nosso parapsiquismo porque a gente cometia tanta anticosmoética com ele que é melhor para a gente não desenvolver o parapsiquismo até chegar nessa fase agora, 2020, século 21, etc., para que a gente comece a destravar, que a gente está um pouquinho melhor eticamente e os amparadores estão ajudando a gente. Né? Então, assim, eu acho esse estudo também fascinante, a gente trabalhar com a cosmoética extrafísica. Em relação ao que você disse aí, com licença, Fernanda, só porque está em cima do lance, a professora Eva Malé, quando eu fiz o curso de Bases do Pacifismo, e aí foi lá, acho que o terceiro curso que eu fiz dentro da Conscienciologia, lá pelo IPC, conversando sobre, eu me descobrindo dentro desses fenômenos parapsíquicos que eu já presenciei, ela me disse exatamente isso aí. O fato, assim, de eu não ter esse conhecimento, não controlar, não dominar, eu ter essa dificuldade hoje aqui, é porque uma hipótese de que em outras retrovidas eu tenha usado o meu parapsiquismo para fins anticosméticos. Por isso que hoje eu tenho essa dificuldade. Eu tive essas vivências, principalmente essas projeções, antes de entrar na Conscienciologia. Depois que eu entrei na Conscienciologia, o que eu chamava de piripaque, que eu tinha por convulsão, eu parei de ter. E o professor Will, no curso no curso que eu fiz agora, por último, em Porto Alegre, que foi com ele, me falou também que muitas dessas coisas poderia ter sido por... Aqui, o curso está aqui, o Irenilson Cioli. Diretrizes? Não, foi o Autoproexis Parapsíquica. O Diretrizes vai ser agora, dia 17 e 18. Foi que essas projeções elas poderiam ter sido feitas por agora nessa ressoma por concierges, sem ser o amparador, o Assediador, guia assediador, cego. de assédio. Porque para eu ter a facilidade com que eu tinha para sair para o corpo, sair caminhando na rua e pum, simplesmente me projetar da maneira como foi, é porque eram patrocinadas por assediadores. Então, uma das hipóteses de ter tido essa facilidade no momento que eu comecei a estudar Conscienciologia, agora há um pouco mais dessa dificuldade para eu aprender a lidar com isso. Dentro disso que tu comentou agora, foi o que a professora me falou lá. Obrigada, Fernanda. Não, imagina. Obrigada, a gente sempre está Eu aprendendo. pulei na tua Eu fiquei frente. pensativa, eu até estava Pulei na tua lembrando frente. que eu queria só colocar uma coisinha assim, que o Ricardo comentou, tá pensando e tal. Essa é a questão do pensene, né? Assim que eu entrei em contato com a Conscienciologia, eu ouvi eu acho que era uma tertúlia, que eu ficava ouvindo muita coisa, então não sei agora discriminar o que que era, assim, mas era da assuntos assim, temas e alguma coisa, deve ser algum verbete, que eu ouvi mais de 100 verbete, eu fiz aquela técnica. Aí, ela comentou que essa questão do pensene, ela estava muito relacionada com, às vezes a pessoa não sabe o que que era o pensene, né? Mas é a ação que você acha que está fazendo sozinha e que ninguém está vendo, ou como jogar um papel de bala, né? É, ninguém está vendo e você joga o papel de bala, né? Então, isso seria um ato anticosmoético no sentido de autocorrupção e tal, né?
E aí eu lembrei que isso me chamou a atenção quando eu entrei em contato com a conscienciologia, porque é uma forma que eu também penso. Eu sempre pensei assim, não adianta, se eu estiver pensando, é como se fosse assim, eu estou transmitindo isso. E aí, mesmo sozinha, eu não faria aquilo, entendeu? Aí não sei se era uma Uhum. coisa minha ou se era alguma coisa do curso intermissivo, então. Já falando assim, né? Ó, você não pode fazer isso e tal, pensamento. E aí eu lembrei que uma pessoa falou assim: ah, pensar não paga imposto, eu posso pensar o que eu quiser. Então não é assim, né? E aí eu comentei: não, não é bem assim. Tudo que você pensa tem uma reverberação, né? E é assim também no extrafísico. Se Agora, você. Fernando, olha que legal isso que você está falando. Porque isso é complexo. É igual emoções, a gente bloquear, a gente tamponar o pensamento. Você fala assim, eu Uhum. estou pensando aquilo porque no meu íntimo eu sou aquilo que eu pensenizo, mas eu acho que é errado. Logo, eu vou segurar e vou parar de pensar. Quando a gente faz isso, a gente pode até ficar um tempo, é igual você. Só que depois você não aguenta, porque o seu corpo não metabolizou, o seu corpo, que eu falo, né, o corpo físico, né? Você não metabolizou e não entendeu a origem desses pensamentos e por que você pensa assim, ou penseniza. É o que a gente chama de metapensênico. Por que que eu penso o que eu penso? Em algum momento da minha vida, eu citei o exemplo do racista aqui, em algum momento de existências, de estudo, de vivências, aquilo foi incutido nele, e aquilo está dentro dele. Então agora ele não fala, ele tamponou, mas por dentro ele está pensando. E quando a gente fala assim, não, então se eu pensionizar, eu vou parar de pensionizar. Mas em algum momento isso está dentro da Fernanda, está dentro do Ricardo, e aí, o que que eu acho? E aí, minha verpom desse momento começou no ano passado, que eu estou refletindo. Pessoal, eu também não acredito em nada, é reflexão do Ricardo. Até determinado momento da nossa evolução, da nossa reciclagem, tem traços que a gente tem que parar mesmo. Tipo assim, eu fumo, eu não vou ficar estudando por que que eu fumo, o que que me causa. Não, o fumo faz mal, eu tenho que parar do tabagismo e eu interrompo aquele trafar porque aquilo está me prejudicando, sem pensar muito. A partir de determinado momento, que creio eu começa com a desperticidade, com essa pré-desperticidade que a gente está chegando, os nossos trafares, os nossos pensenes anticosmoéticos, nós vamos começando a acolhê-lo. Eu não fico mais vexaminoso, eu não sinto mais vergonha desse pensene, porque eu sei que ele é meu, em algum momento E ao começar a aceitar que eu tenho coisas que são ruins, eu falo, nosográficas, mas eu aceito aquilo e eu começo a trabalhar em mim. Ao começar a trabalhar em mim, eu vou começar a fazer rapport com consciências que têm o mesmo pensamento. Porque eu só consigo assistir, usando o mesmo exemplo aqui, um racista, quando eu reconheço que eu sou racista e que eu entendo que isso não faz mais sentido dentro do universalismo que eu estou aprendendo, mas que aquilo ainda está em mim. Então eu começo a ver por quê e eu começo a trabalhar. E essas consciências e consciências, a gente começa a fazer assistência. Então, a nossa assistência, a partir de determinado nível evolutivo, ela não se dá mais predominantemente pelo trafor, mas pelo trafar. Por quê? Porque você amadureceu a ponto de reconhecer aquele trafar. Então, assim, eu estou tentando trabalhar isso em mim. Tive um exemplo na Conscius, no Recim 2, no final do ano passado, que foi exatamente isso. Na hora que eu reconheci, naqueles consignos cobaia, eu reconheci e eu falei assim, eu sinto isso. Na hora que eu falei isso, uma consciex, que é um japonês, ele falou assim, eu também sinto isso e nós estamos juntos e nós vamos reciclar meio que isso juntos. E me deu uma paz tão grande, não acredito em nada, de acolher essa consciex, que tenho por hipótese que nós dois éramos simbióticos de assediadores em comum. Eu estava no intrafísico, ela estava no extrafísico me assediando naquele tema. Na hora que eu dei soma e ela veio para o intrafísico, eu era assediador dele. Meio que a gente está rompendo esse ciclo, né? Ao aceitar, mas isso só aconteceu nesse momento, por quê? Porque eu e ele começamos a ver que isso não é cosmoético. Eu comecei a aceitar ao invés de tamponar, né? Eu falei assim, não, vou deixar de ser racista.
Gente, não é racista, tá? É só um outro que eu tenho, eu estou pegando o racista aqui como exemplo, para evitar a evocação. Começa a deixar de ser aquilo, eu vou atraindo essas consciências, que é o que a gente chama de público-alvo. Então, esse é meu verpom, é o que eu estou trabalhando, e tem muito a ver com o que a Sandra colocou, que a Fernanda, que é você começar a ter controle pensênico, entendimento pensênico, não é tamponar. Ah, eu não posso pensar nisso. Gente, você pode até segurar por um tempo, mas é como se você fala, vou parar de comer doce, eu vou tampar a respiração. Eu tampo a respiração. Vai ter uma hora que eu não aguento, eu começo a fazer muito mais do que eu já fazia. Vamos Só lá? rapidinho, Sandra, não sei se tem a ver com o que você vai falar em relação ao que ele falou. Sim, mas pode falar. Você tá Não. bem, Sam? Estou. Eu só gostaria que o Ricardo, vocês, falassem mais sobre ser cosmoético consigo mesmo. Tudo que o Ricardo falou agora, de uma certa forma, eu estou vivendo e eu ouvi pessoas amigas dentro da Conscienciologia, como a Vânia, dentro de um atendimento com a Liderare, sobre eu ser cosmoética comigo mesma. E quando que tu vai ser cosmoética contigo mesmo? E faça um paralelo assim sobre a questão de cosmoética e, e tu entender, ter um olhar assistencial com pessoas que não estão sendo cosmoéticas contigo. E aí tu começa a ter, o que o Ricardo falou agora, os tipos de pensenes que não seriam os mais adequados, inclusive porque isso vai repercutir no extrafísico. Então, essas colocações agora, pelo que eu estou passando, tendo em vista, eu me separei há pouco, para que vocês entendam, não fiquem no vácuo. E, dentro do meu relacionamento de 22 anos de casado, eu não adquiri nada, não adquirimos nada, eu saí desse relacionamento sem nada. E agora, ontem, eu fechei um acerto ridículo com o meu ex-marido, ele ficou com a minha empresa, que foi tudo o que eu construí sozinha. Mas ele me colocou numa situação de uma sinuca em que eu não tive opção senão entregar a empresa a ele e perder isso também em nome do atendimento aos meus clientes. E aí, então, assim, ó, hoje eu vinha vindo para casa, estava lá no meu advogado, passando a procuração, e aí quando eu vinha descendo para casa, eu vinha pensando exatamente isso. Tudo o que eu tinha acertado lá de entregar tudo assim, de mão beijada, e como não manter esse tipo de pensamento de tristeza, de mágoa, com a pessoa que enquanto esposo, enquanto marido, além de eu nunca ter pensado e sendo 10 anos mais velho que eu, tendo passado por um infarto, nunca ter pensado em mim, no meu bem-estar, no que eu teria por vir, ainda me tira a única coisa que eu tinha, que eu poderia me manter, o que eu venho me mantendo aqui, porque eu trabalho há 11 anos e 3 meses. E aí eu vinha me questionando em relação aos meus pensenes, em relação a ele, a gente tinha uma relação tão bonita, como já foi colocado aqui nas minhas casuísticas, para terminar assim. E aí eu vinha me cobrando que eu não tinha que ter esse tipo de pensene, que eu tinha que entender o nível evolutivo dele, que eu tinha que ter um olhar assistencial. Aí agora o Ricardo veio e tocou na ferida. Obrigada, Ricardo, e desculpa eu ter me desestabilizado. Não foi intencional, Sandra. Se a gente começa a entender isso aqui como videogame, igual eu falei, a gente começa a ter um sobrepairamento e um entendimento do que aconteceu, né? Então, tive sócios também, a gente ficou devendo, e eu comecei a pagar tudo que eu devia, os sócios dividiram, né, o que a gente ia pagar para o governo, que a gente ficou devendo, só que ninguém pagava. Eu pegava o boleto inteiro, né, da guia lá e eu pagava, e a minha dupla falava assim, mas você está pagando para os outros? Eu falei assim, olha, eu não sei o que que eu fiz com esse povo no passado, né? Eu estou no lucro, tudo que acontece para mim é a meu favor, e eu vou pagar, porque o meu nome está aqui. Então, você começa a tirar esse senso de injustiça no
naquilo que você está vivendo, porque a gente não lembra o que aconteceu no passado. Pode ser que você estivesse hoje só ressarcindo coisas que a gente já fez. Ou pode ser que não, e que a pessoa está sendo anticosmoética, mas em algum momento no futuro, né, pela lei do karma, que a gente falou aqui, do holocarma e tudo mais, você vai ser ressarcida com aquilo. É como se você estivesse fazendo um empréstimo, né, para uma consciência que vocês têm uma relação e já tiveram no passado, e que em algum momento você vai ser beneficiado com aquilo. Esse tipo de pensamento significa holomaturidade, a gente começa a sofrer cada vez menos porque a gente sobrepaira aquilo que tá acontecendo, isso dá uma relativa tranquilidade. Embora no momento que está acontecendo, que é agora, você se veja no olho do furacão, aí, meu amigo, minha amiga, cara, sofre, chora, né? Mas o que que a gente não pode, enquanto consciência? Prolongar mais do que o necessário. A perda, a tristeza, ela é necessária, mas você não precisa estender isso por muito tempo. Passou o momento você fez isso ontem, é óbvio que agora você tem que sentir isso, é super normal. Não dá para alguém falar assim, não, você vai sobreparar e a partir de agora fique feliz. Você não vai porque você está sentindo. E uma outra coisa bacana, antes da Fernanda falar, tem um professor aqui que é o Roberto Almeida, ele fala assim, toda vez que a gente vê um pensene, a gente começa a quebrar os componentes da energia, do pensamento e do sentimento. E a gente vai ver que boa parte da emoção que a gente está sentindo é um pensamento que está associado. Então, por exemplo, na hora que você sente uma raiva, alguma coisa assim, que pode ser uma situação dessa que você está vivendo, quando a gente tem raiva, muitas vezes tem uma injustiça por trás, que é o componente, a raiva é emocional, e o componente de pensamento é injustiça. Quando a gente se sente injustiçado, a gente tende a ter raiva. Na hora que você começar a ter raiva de alguma coisa, um motorista que te fechou, alguém, né, você joga para o lado de cá, né, do pensamento, e fala assim: por que que eu estou me sentindo injustiçado? Nesse momento, você corta o emocional e começa a ter um racional sobre essa injustiça. E aí, esse raciocínio que eu falei assim, será que eu não fiz isso no passado? Será que... A gente, às vezes, acha que uma coisa é injusta porque a gente não está vendo coisa, e não é o contrário, você que está Sim. ressarcindo uma coisa injusta que você fez. E eu Uma sei que eu fiz. tristeza, só para fechar esse raciocínio, que aí, Sim. por exemplo, uma tristeza, eu estou triste. Normalmente, aí tem várias razões, mas uma delas é a perda. Então, na hora que você começa a ficar triste, você joga para o pensamento, essa tristeza que é emocional, do sem. Você joga para o PEN e pergunta assim: o que que eu estou perdendo? Qual é a minha sensação? O que eu perdi? Então você fala: não, eu perdi minha empresa, eu perdi meu marido, eu perdi não sei o quê. Será que é uma perda mesmo evolutiva? Porque aí você começa a pensar, e ao entender o pensamento, você começa a diminuir a influência energética ou emocional daquilo que tem. Você vai tirando a carga. Então, isso ajuda o Ricardo, por exemplo, quando eu escutei essa teoria dele, pô, muito legal. Por quê? Porque aí eu vou colocando cada coisa dentro do seu peso, né? Então, Perfeito. só para... Sim, perfeito. E em relação a isso, eu sei que dentro do ciclo vítima algoz, eu já fui algoz Uhum. dele, eu já fui mãe dele, já tive uma reta nisso, não fui cosmoética, não fui uma mamãe, eu sei, tanto e todo o nosso histórico nos traz disso, desde o casamento abusivo, psicologicamente abusivo que eu vivi, que eu já tratei com psicólogo, tudo vem definindo isso. Só que aí justamente estava nesse ponto de eu saber dessa situação, dessa relação vítima-algoz, que é um dos temas que eu pesquiso, e ainda assim eu não conseguia olhar para ele passar por esse momento que estou passando agora nesses últimos 2 dias, de ontem para hoje principalmente, e com essa, entre aspas, injustiça. E ao mesmo tempo em que eu tento não ser vítima e não ser mártir, mesmo tendo isso, esse sentimento vem, mas aí agora tu disseste, tu explicou, tem que dentro dessa vida aqui eu tenho que trabalhar isso, sentir isso primeiro. Vai ser, Uhum. mesmo sabendo de tudo isso, de todo tendo esse conhecimento, eu não estava conseguindo burilar isso, entende?
Mas se tu disser achei, agora eu tenho que sentir primeiro, tenho que botar para fora, tem que tá certo. Muito E se obrigada. demorar muito, por exemplo, você tem atendimento Uhum. psicológico, você tem uma Sim, série de coisas que a gente pode sim. trabalhar. Eu vou fazer só uma ressalva aqui, Denise, e perguntar para a Sandra. Essas aulas são debates, né? E a gente vai entrando na intraconsciencialidade da gente e vai falando. E como ele é um debate e ele fica gravado, e às vezes você trouxe aqui caso que é um caso pessoal seu, e que de repente você não gostaria que isso ficasse registrado. De jeito nenhum, jamais qualquer coisa dentro das minhas pesquisas, das minhas casuísticas, das minhas vivências. Isso eu disse para o pessoal do ciclo Algoz, do ciclo Vítima Algoz que nós estávamos trabalhando. Eu tenho maior Não, se você transparência, quiser, né? não tem Você só fala problema assim, nenhum. para não Esse ficar parece. exposto, né? Assim, Não tem você problema. decide que você que trouxe isso, né? Então, Sim, no sim, calor da conversa, a gente sim, esquece que depois isso vai ficar registrado não por outras tem problema. pessoas. Alguém Qualquer pode usar isso situação, para alguma coisa, então não. sinta-se à vontade também para Sim. retirar isso Não, da inclusive falei para gravação. os meninos lá do ciclo Vítima Algoz, dentro do que eles me chamaram para uma entrevista para a pesquisa deles. A Prescília está aqui junto, e o que tiver dentro da minha vivência, principalmente agora tendo esse entendimento e tendo visto coisas que eu não esperava desde o início lá dos três futuros evolutivos, que qualquer coisa em que eu tenha vivido nessa minha vida aqui pudesse impactar de forma positiva alguma outra pessoa. Então, tudo Uhum. o que das minhas experiências, das minhas vivências, eu puder servir para ajudar a ter alguma outra pessoa em qualquer situação, não, eu tenho consciência disso. E aí tem tranquilidade também de que o que eu trago para dentro da conscienciologia, para dentro dos grupos, eu estou lidando com pesquisadores. Uhum. Então, se dentro da minha autopesquisa isso pode ajudar, como muitos de vocês aqui já me ajudaram muito nas exposições de vocês, pode ficar tranquilo. Tá Por bom. isso que eu trago. Obrigado por liberar o Hã? seu lado com. Não, Mas a gente tinha que fazer esse disclaimer, sim, né? Para que às vezes você se sente, claro. fala assim, não gostaria, como envolve outras Não, pessoas, você fala, olha, não, eu prefiro tranquilo, não, fica à mas fique vontade. à vontade. Que alguém esteja passando por algo similar, com alguma coisa semelhante, mesmo que num outro contexto, e isso possa ajudar, como muitos de vocês já citaram os exemplos de vocês e me ajudou a entender o que eu estava passando, o que eu estava vivendo em determinada época. Ah, que Fica à bom. vontade. Eu tenho até por uma das hipóteses que eu trago lá, que eu peguei lá no curso, no ciclo Proexis, foi da possibilidade da minha estratégia evolutiva ser me fugiu do compartilhante. Assistência ao Assistência compartilhante é isso. completamente. Sim, porque dentro do que eu vivi, do que eu estou vivendo aqui, tranquilo, falar de qualquer coisa na minha vida. Tanto dos meus Agora, trafares, dos meus trafores, dos meus trafais, não tem problema. você veja como mudou, né? A gente pega tudo como didática, né? A hora que puxou para o PEN do sentimento, Uhum. você estava chorosa, você estava mais Sim. no sentimento. Sim, Assim, funciona, pessoal. Assim, sim, isso eu aplico em mim também. Você começa a jogar para o PEI e começa a pensar. Você agora, energeticamente, você está com outro pensene, porque você começou a raciocinar em cima do seu problema. É isso que a gente tem que fazer, né? É cada qual ser como se a gente fosse o nosso próprio psicólogo, né? E a gente começasse a aplicar as técnicas na gente, né? Não tem muita saída, né? A sim. gente não é mais criança, então a gente vai começando a aplicar. A gente não vai resolver tudo. Os nossos operadores têm os mesmos problemas que a gente tem, né? Eles também pensionizam, eles também têm coisas anticosmoéticas. O Serenão, até ele virar com o sexo livre, ele tem coisa que ele fala, pô, não devia ter feito, né? Então, assim, a gente não tem que ter vergonha de sermos a consciência que somos. Estamos muito evoluídos dentro do nosso ciclo evolutivo, sem comparar com os colegas. Então, isso chama autoacolhimento, Sandra. É quando a gente Uhum. se acolhe como a gente é, com os bons e com os ruins. O Ricardo que está aqui, ele não é o Ricardo de sempre, né? Quando eu estou ali com a Marinês, com a minha esposa, tem hora e ela vira para mim e fala assim, professor de CP1 fazendo isso? Né? Então, ela me chama na chincha e fala assim, cara, como é que você é maduro para determinadas coisas e aqui você está agindo de forma imatura? Aí você falou, opa, traz pesquisa. Então faz o autoacolhimento, você acolhe a Sandra,
né, como ela é, com trafores, trafares, goste da Sandra, né? Então, porque a gente gosta de você. Então, a pessoa tem que se autoacolher para ela gostar dela. Quando tu E nós começou a vamos, falar, veio o sentimento realmente, porque tu começou a falar e veio tudo que eu vinha pensando logo que eu saí do escritório do advogado. Eu Mas vinha parabéns. tentando pensionizar na rua, entendendo tudo isso, mas as emoções falando mais alto. E aí o que tu disseste agora foi fantástico, este acolhimento Uhum. ao que eu estou vivendo Estuda agora. isso, autoacolhimento, ajuda pra caramba. Gratidão. Obrigada. Obrigada a todos vocês. o mais Fernanda? importante, Sandra, desculpa, Fernanda, só para Ah, fechar aqui o que ela falou. O mais importante, Sandra, que você colocou aí, ó, cabeça para refletir, entendeu? E porque muitas vezes a gente não simplesmente se entrega, né? Uhum. Se faz de vítima, né? A autovitimização e fica por isso mesmo, né? Você não. Você construiu toda essa linha de raciocínio para tentar entender, por mais que ainda não tivesse claro, mas você estava, não, eu preciso sair desse ciclo, então eu vou, né, começar a pensar Sim, aqui em alguma coisa para sair disso, né, para compreender, né, porque a gente sim, tem que compreender para a gente sair. Mas sim. parabéns. Obrigada, valeu. Obrigada pela tua sensibilidade também de ver que eu não estava bem. Mas foi isso. Eu queria fala, Fernanda, a comentar, gente tem 1 minuto, 2 minutos. eu queria A comentar Gabi. hoje, eu fiquei mais ouvindo vocês aqui, que realmente está bem difícil de conseguir acompanhar as leituras ultimamente, até comentei com o Ricardo, né? Mas eu tô achando muito interessante a repercussão, tanto do grupo quanto do estudo do Projeciologia, assim, né? De a gente ver como que essas reflexões, essas elaborações que a gente faz aqui ajudam nesse desenvolvimento, igual a Sandra trouxe agora. Eu tive muita repercussão energética aqui. E eu acho que isso facilita muito o processo, né, de a gente trazer, assim como a Sandra estava trazendo dessa questão de, como que eu faço então para ter um holopensene mais cosmoético, de conseguir ter essa lucidez. É difícil manter isso, né? Mas eu vejo que em grupo a gente consegue desenvolver isso muito melhor e mesmo assim, com essa dificuldade que eu tô para ler, só de estar aqui junto com vocês, eu sinto que eu tô desenvolvendo muitas coisas, inclusive recentemente ali no CP3 eu tive a minha primeira experiência projetiva um pouco mais lúcida, assim. Geralmente eu projetava, voltava e eu ficava, será que foi projeção? Será que não foi? E aí lá no CP3 eu tive essa experiência pela primeira vez, então olha como, né, tudo isso engloba e favorece esse desenvolvimento autopesquisístico. Então, queria agradecer vocês aí por esse ambiente tão bacana de se estudar junto. Banho de Parabéns. energia aqui, valeu. Vamos lá, Fernanda? Gratidão também, eu estava sentindo falta do grupo, não deu para eu participar, então eu estava assim, eu acho, com essa necessidade. E é um momento assim bem especial mesmo que a gente tem aqui, né? Antes eu só queria falar do perdão, que é uma coisa que me veio, antes da Sandra falar, eu ia falar que o perdão ele existe mais para a gente do que para outra pessoa. Eu ouvi isso, que a gente não perdoa para ficar bem com o outro, mas para ficar bem consigo mesmo, né? E a questão de ser capaz de sofrer uma injustiça sem querer resgatá-la do mesmo jeito, que é o item 4, né? Dos 10 trafores da página 366 da aula Maturidade. E aí foi bem encaixadinho ali, e eu tinha tomado nota, eu achei bem interessante isso. E é muito rico mesmo, né? O Holopensene, ele tá, assim, influente nas nossas ações do dia a dia. Então, quando eu não venho no grupo, eu percebo que eu parece que fico desamparada. Mas, assim, vamos ler, né? E fazer os registros aí para a gente conseguir amadurecer mais ainda as ideias. Que bom. Já Tudo dizia bem com todo. né? O grupo é muito importante, já dizia o Valdo, né? Tá tudo bem com todo mundo? Todo mundo feliz? Cadê a Então, Denise? Deixa eu tá. achar ela aqui. Denise, tá lá em Tô cima. aqui, vamos Denise, tirar. você pode bater a foto nossa? Aham.
todo mundo com a Todo cara mundo de... sorrindo. Florença, estou super feliz que você está aqui também, Zé Inácio já falou, X. sorriam. Pronto, pessoal. Beleza, gente. Olha, eu Obrigada. vou postar lá, a gente os capítulos para a gente estudar para a próxima terça-feira. Tá bom? Beleza, boa noite, Noite. pessoal. Boa semana para Valeu, todos. boa semana, boa noite. Foi ótimo. Obrigada, Até gente. mais. Obrigada, tchau. Boa noite, obrigada. Desculpa qualquer coisa aí. Valeu, gente. Que isso. Boa noite. Fica bem. Florença. Vou desligar você, tá? Tchau. Quem desligou foi a Fernanda. Não, acho que ela Ela saiu. saiu. É, Beleza. Mais um. tudo certo. Não, foi bom. Foi. Hoje foi mais pesado um pouquinho para. Foi, sim, eu comecei a me ficar desconhecida. Quando começa a ficar muito pesado, eu dou umas apagadas assim. Depois. Hoje foi mais puxado. E também, assim, a gente tá muito cansada, a Gabriela tá cansada, você também tá, eu também tô. A pressão tá muito grande, Uhum. né? Então, mas beleza, né? Até amanhã não, até próxima terça a gente É, vai se encontrando em outras coisas aí. tá bom. Amanhã tem oficina. Já tem dois, Ah, dois inscritos, né? Fizeram inscrição para amanhã. E eu comecei a preencher aquela planilha que você colocou tá lá no grupo. gravando. Ah, Só para, peraí, então deixa eu